Oi, tudo bem, queridos, amados? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira, esqueci. Terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Edson, Rosângela, Márcia, sob as luzes do direito. Bom dia, queridos. Vamos entrar aqui na live. Que em nome de Jesus, essa seja uma terça-feira de muita alegria, amor, paz, vitória, notícias boas chegando, encontros inesperados do céu para todos nós, em nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Bom dia, minha querida, bom dia, Diogo. Queridos, hoje nós vamos ver uma passagem, duas na verdade. A gente vai ver em Isaías 43:2. Deus, na sua promessa de estar sempre conosco, sempre nas adversidades, nas dificuldades, o Senhor está lá conosco e Ele mostra a proteção divina, o cuidado dele com a gente. E nós também vamos ver alguns versículos do Salmo 116 que fala sobre essa proteção de Deus, esse cuidado. E nós podemos descansar na certeza de que Deus está conosco, Deus é por nós. Quem será contra nós? E que Deus, amados, transforma dificuldades em oportunidades, né, de crescimento espiritual para cada um de nós. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Jussara, Whitson, Silvânia. Amém, Ana, minha querida. Obrigada, viu? Deus abençoe poderosamente seu dia também. Obrigada, minha querida. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está iniciando agora. Obrigada, Pai, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada pela sua infinita bondade, misericórdia. Obrigada porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. O Senhor é aquele que está sempre segurando a nossa mão e aquele que faz um convite diário para descansarmos no Senhor. Nós agradecemos, Pai, pela sua proteção, pelo seu cuidado, pelo Senhor abençoar, guardar e proteger a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Obrigada por cuidar, Pai, de cada órgão do nosso corpo, das nossas articulações, músculos. Obrigada, Pai, por cuidar da nossa mente, guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, por do alto da cabeça até a planta dos pés, o Senhor cuidar de cada respirar nosso, o Senhor cuidar de tudo, Pai, de tudo o que nós temos e somos. Nós entregamos tudo em Suas mãos, Pai, e agradecemos pelo Seu cuidado. Nós reafirmamos nesse dia, Pai, a nossa completa dependência do Senhor e queremos dizer o quanto somos gratos por termos o Senhor na nossa vida, o Senhor fazendo companhia constantemente a cada um de nós. Obrigada pela nossa saúde, obrigada pela paz que excede todo entendimento, obrigada pelo favor do Senhor sobre a nossa vida, obrigada pelo seu cuidado, proteção divinos. Nós queremos mais de Ti, Pai. Queremos mais relacionamento, consequentemente mais intimidade. Nós queremos, Pai, um coração completamente disposto a Te obedecer, a fazer aquilo que precisa ser feito e voltado para as coisas que realmente são importantes para o Senhor. Ajude-nos, Pai, a cada dia andarmos em amor, em perdão, bondade, compaixão e misericórdia. Nós Te amamos, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Ouça não somente o som dos nossos lábios, mas acima de tudo o som do nosso coração. Toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia! Bom dia, queridos! Tudo bem, Maria do Carmo, Angélica, Lucileia? Nessa terça-feira abençoada, esse é o dia que o Senhor agiu.
Alegremos, exultemos nesse dia abençoado, alegre, feliz, próspero, cheio de boas notícias. Como assim, amados? As palavras têm muito poder. Nós temos essa autoridade de declarar coisas boas. Declare coisas boas, diga coisas boas, fale coisas boas a respeito da sua própria vida, para as outras pessoas, a respeito do seu dia, a respeito das coisas que você vai fazer, que você está aí programado para fazer hoje. Declare coisas boas, declare vitória, amados, porque você sabe que não existe uma batalha perdida para Deus. E isso que você está passando também vai passar. Tudo passa, amados. E normalmente quando estamos na dificuldade, no desafio, a gente acha que vai ficar ali para todo sempre. A gente acha que não vai ter saída, que não vai ter solução, que a nossa vida já está destinada mesmo a ficar ali, naquela tristeza, naquela infelicidade, afinal de contas. Eu que cavei esse buraco, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Amados, Deus é misericordioso. Deus tem planos bons para cada um de nós. E Deus é amor. Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e paciência com todos nós. Ele estende a mão. Ele está conosco na adversidade, no desafio, na dificuldade. Ele está ali com a gente. Ele não fica ali olhando a gente passar pelo desafio e fica ali fingindo que não está vendo, amados. Deus não é assim. Deus é bondoso, amoroso, Ele está sempre. Sabe o que é sempre? 24 horas por dia Deus está com a gente. E não há um único momento da sua vida que você não vá inclinar o seu coração para Deus e Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai inclinar o coração, os ouvidos para você e Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a sua oração. Até porque Deus habita em nós, né, amados? Então, antes mesmo de falarmos, Ele já sabe o que a gente vai falar. Mas ainda assim, Ele quer nos ouvir. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai nosso, assim como Jesus nos ensina, Pai nosso. Ele é nosso Pai amoroso, zeloso, cuidadoso. Então, como um Pai amoroso que Ele é. Ele quer ouvir aos seus, Ele quer ouvir os seus filhos. Então, pode rasgar o seu coração para Ele, fale tudo, coloque tudo isso para fora. De repente, você está guardando muitas coisas há muito tempo, sofrendo com isso tudo que você está guardando, mas entregue nas mãos do Senhor, naquele que podemos confiar, naquele que tem um plano perfeito para todas as coisas, naquele que se alegra quando um filho volta para casa, ainda prepara um banquete, tem festa para celebrar. Aquele, amados, que está sempre de braços abertos, esperando que a gente dê esse passo, que a gente se jogue nos braços amorosos dele. Deus nos fez, nos criou. Ele nos conhece completamente, inclusive mais do que nós mesmos nos conhecemos. A gente se conhece, né, amados? E em algum momento a gente faz alguma coisa, a gente fala, meu Deus, como que eu fiz isso, como que eu falei isso? Mas não há nada que a gente possa fazer para surpreender a Deus. Deus nos conhece, Ele já sabia tudo que a gente seria capaz de fazer. E o lindo também de Deus, uma coisa também muito maravilhosa, uma grande característica dele, é que ainda assim, sabendo dos erros, sabendo das falhas, dos acertos, Ele está com a gente, sendo nosso maior encorajador. Erramos, Ele vai ajustar a rota. Acertamos, Ele é o primeiro que celebra, que fica feliz com as nossas conquistas quando acertamos. E amados, hoje nós vamos ver nesse versículo de Isaías 43, 2 e em alguns versículos do Salmo 116, depois fica aí o exercício para você ler o Salmo 116 completo, aí na sua casa, onde quer que você esteja. E também, hoje, dia 13, vamos ler Provérbios 13. Tira esse tempo de qualidade para você dedicar a Deus. Nenhum minuto com Deus é minuto perdido. Pode ter certeza disso. Vamos lá, Isaías 43. Eu vou ler o 1 e 2, tá, amados? Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amados, há uma promessa de Deus, muitas, e aqui claramente a gente vê também Deus que está sempre conosco, nos protegendo, guardando. E veja, amados, na dificuldade, Deus vai estar comigo, vai estar com você. Ele não vai ficar ali olhando você passar por aquele sofrimento e deixando você passar por isso. Se aconchegue no Senhor. Dê esse passo, incline o seu coração para Deus, amados. Deus tem planos bons para a nossa vida. Nós precisamos crer, precisamos acreditar. Aqueles que estão se sentindo desanimados, deixe essa palavra entrar no seu coração. Que você seja renovado, que você seja restaurado nessa manhã. Que você tenha suas forças, seus sonhos, seu vigor de volta nesse dia. Porque de um dia aparentemente comum, de repente você já traçou toda a sua terça-feira, falou vai ser assim, vai ser assado, eu tenho que fazer isso, tenho esses compromissos. Deus vai te surpreender, porque Ele nos surpreende, amados. Em dias aparentemente comuns, Deus vem e faz aquilo que parecia impossível e torna possível. Lembre-se, amados, não existe impossível para Deus. Você pode riscar essa palavra do seu dicionário, porque você está com o Senhor. Então, todas as coisas são possíveis para Deus. E jamais esqueça, amados, dessas palavras. Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. E nós vamos ver aqui, amados, no Salmo 116, nós já tivemos esses versículos alguns momentos aqui na live, e ele é um lembrete desse cuidado de Deus, amados, que Deus ouve as nossas orações. E se você está passando por um desafio assim, que nem a gente vai ver no Salmo 116, do 1 até o 7, continue as suas súplicas, as suas orações, continue o seu clamor, continue o seu louvor, continue adorando ao nosso Deus soberano sobre todas as coisas, porque na hora certa Deus faz acontecer depressa. É assim que está escrito. Creia que vai acontecer, porque vai, não desista. Salmo 116, do 1 até o 7. Do versículo 1 até o versículo 7. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando Ele fez a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. A aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne a seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amados, veja que palavra tão encorajadora para todos nós. E às vezes a gente se sente assim mesmo, amados, com angústias tão profundas. Aflição, parece que aflição e tristeza também nos dominam, exatamente. Às vezes a gente sabe exatamente por quê que a gente está sentindo daquele jeito. Um luto, uma tristeza, uma perda de alguma coisa, algo que aconteceu na nossa vida inesperado. E parece que a gente não vai sair dali, parece exatamente as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Tem vezes que a gente sente isso e nem sabe por quê. Daqui a pouco você está lá completamente aflito, triste, angustiada. Mas veja, amados, que a gente não deve desistir quando está passando por uma situação assim, quando estamos nos sentindo assim. Não devemos desistir. Porque veja, então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne a seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você.
Normalmente a gente espera chegar no estágio muito avançado para então falar, tem Deus. Eu vou clamar pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Mas o convite de hoje também, amados, que é para o menor sinal de você sentir, se perceber que você está sentindo dessa forma, medite na palavra do Senhor. Ore a Deus, rasgue o seu coração, não negligencie o seu secreto com Deus. Diga para Ele aquilo que você está passando e diga, livra-me, Senhor. Pode ter certeza que Ele vai estender a mão para você. Ele vai ouvir o seu grito de socorro, Ele vai tirar você dessa situação. Não tem a menor dúvida disso, amados. Entregue o seu coração completamente, verdadeiramente ao nosso Deus, que ouve a nossa súplica, que inclina os ouvidos para a gente, amados. E lembre-se, normalmente quando a gente está passando por um desafio, a gente acabou de ver a promessa aqui em Isaías 43, que Ele, quando a gente atravessar as águas, Ele vai estar com a gente. Quando a gente atravessar os rios, eles não vão nos encobrir. Quando a gente andar através do fogo, a gente não vai se queimar, que as chamas não vão deixar a gente em brasas, porque Deus está com a gente, Ele vai nos resgatar, vai nos livrar. Ele está sempre com a gente em toda e qualquer situação. A gente vê essa promessa e tem muitas outras promessas assim na Bíblia, de que Deus vai estar sempre com a gente. E a gente vê aqui essa palavra, amados, que Deus inclina os ouvidos para a gente, Ele nos salva, nos dá proteção, nos enche de força, renova as nossas forças. E a gente se alegra no Senhor, amados, porque toda boa dádiva vem de Deus. Não negligencie o seu tempo com Deus, nem em momentos, nem dias muito ocupados da sua vida, que você tem pouco tempo. Ainda assim, priorize a sua vida com Deus. Priorize colocar o Senhor Jesus no centro da sua vida, no centro do seu coração. Jesus, amados, está sempre conosco e sempre nos convidando a descansar em seus braços, a descansar no seu amor perfeito e infalível. Amados, fiquem com essa palavra. Será a nossa palavra do dia. Medite no Salmo 116, medite também em Isaías 43, versículos 1 e 2. Se você quiser, tiver um tempo, leia tudo também. Amados, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, seja aqui no Instagram e vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus te alcance, te envolva onde quer que você esteja. Saiba que Deus te vê aí mesmo onde você está. De repente você está no local, não às vezes físico, mas no local interno, que você acha que ninguém está vendo você, que ninguém está aí com você, que você está sozinho, que você está sozinha, que ninguém está vendo você. Saiba que Deus, soberano sobre todas as coisas, Deus nos vê, Deus nos enxerga onde quer que a gente esteja. Quando você inclina o coração para Ele, ali Ele está para você, tá bom? Então saiba que você está aí com Deus, pertinho de você, e que Jesus te ama. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As minhas palavras jamais passarão, assim diz o Senhor. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então fique com a palavra de Deus bem aí guardada no seu coração. Fique encharcada da palavra de Deus e combata os desafios com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, tá bom? Nos vemos, queridos, amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. E não esqueça, amado, jamais, que nem por um minuto Deus vai deixar você, tá bom? Nós aqui muitas vezes soltamos as mãos do Senhor, mas você pode hoje mesmo pegar, segurar a mão dele de volta, segurar com todo o seu amor, seu carinho, sua gratidão a Deus. E pode ter certeza, se você está passando por um grande desafio, esse não é um lugar de morada para você. Esse é um lugar de passagem. Pergunte para Deus o que você pode aprender com essa situação. E siga, amados, siga com a força e o poder de Deus que nos renova quando estamos
fracos. A Bíblia nos diz que quando estamos fracos, então somos fortes. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Agora sim, queridos, nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que vocês tenham uma terça-feira abençoadíssima. Que vocês tenham todos uma grande surpresa de Deus para alegrar muito a sua vida, para alegrar muito o seu coração. Em nome de Jesus. Jonathan, Luciana, Salomé, Ana, Diogo, Vral, Gil, Angélica. Amém, minha querida, obrigada. Nájila, Grazi, Crazy Beard, Helene, Gilde, Luciano, Daniela, Felipe, Luciana. Obrigada, Ana, por colocar aqui os versículos. Andréia, Rubi, Precioso do Senhor Jesus, Giliardi, da Luz, André, Fábio, Elidelma, Cleo, Ale, Poli, Thaís, Simone, Maristela, Pierre, bom dia, meu querido, acordou cedo. Ale, Maria do Carmo, Michel, Lucileia, Antônia, Solange, obrigada, queridos, até amanhã, em nome de Jesus.